Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O governo dos Estados Unidos retirou a tarifa de 10% sobre a celulose brasileira exportada ao país desde abril. A medida pressionava produtores americanos que dependem da matéria-prima para fabricar produtos como papel higiênico e lenços umedecidos. A fibra já havia escapado da alíquota adicional de 40%. O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva sobre política tarifária e a Casa Branca publicou o novo documento, redefinindo parâmetros para negociações comerciais. O texto incluiu 3 categorias de celulose, que, segundo a indústria brasileira de árvores, representam mais de 90% do volume exportado em 2024. O novo decreto não alterou tarifas adicionais sobre papéis em geral e painéis de madeira, como MDF e MDP. Já para os produtores de mel, os efeitos da tarifa de 50% começaram a aparecer. O prejuízo com a queda das exportações pode chegar a 300 milhões de reais para o setor. As abelhas são extremamente importantes para o ecossistema e produzem o nosso tão querido mel. Nós usamos a abelha para a produção de mel, produção de própolis e polinização. De acordo com dados da ABMEL, a Associação Brasileira dos Exportadores de Mel, nos últimos 5 anos, 76% de todo o mel exportado pelo Brasil foi para o país norte-americano. Com as novas tarifas de exportação, o setor pode ter um prejuízo de cerca de 53 milhões de dólares até o final do ano. Na nossa cadeia produtiva do mel, tanto o pequeno, e a maioria dos produtores são pequenos, são uma agricultura familiar, eles já vão ter muita dificuldade. O preço já não estava bom, né, tanto para exportação, e agora não tem certeza de preço. E para o exportador ele pode quebrar também. Então os dois lados estão sofrendo. Apesar de ser muito prejudicial para os produtores, essa taxação até pode parecer positiva para o consumidor brasileiro, aquele que tem o costume de comer o mel todo dia. Porque como o mercado externo vai diminuir o consumo do mel brasileiro, esse mel vai ter que ser vendido provavelmente para o mercado interno, o que pode causar então uma diminuição drástica nos preços daqueles que compram o mel diariamente. Mas a longo prazo, isso pode ser muito complicado para o mercado apicultor brasileiro. Ele estava R$13,50, R$15 o quilo para exportação. Estão falando, se não houver nenhuma mudança, vai para R$5. Ninguém pode comemorar, porque quando o preço cai, né, não sei se vai cair tão bruscamente para o consumidor final, mas quando o preço cai, logo muitas pessoas param também de produzir. E não demora muito o preço subir porque as pessoas não estão mais produzindo. Então acho que a gente não tem motivo nem de comemorar, mesmo porque não é porque o produto vai cair a metade, vamos supor, do preço de mercado, que as pessoas vão comprar o dobro. Então o mercado vai sofrer de toda maneira. Em tempos difíceis como este, alguns acreditam que uma boa saída para o apicultor seja a profissionalização. Nós precisamos aumentar a produtividade por colmeia. Se nós, em vez de produzir 15 quilos, produzir 30, 45 ou 60 quilos, nós vamos superar a nossa crise. Outros já pensam que a resposta não seja mexer na produção. Nesse momento, se não resolvermos o problema que é o tarifaço, que é negociar e resolver esse problema, acho difícil a gente procurar outras soluções. A castanha do Pará está mais rara e cara. O preço do quilo quase dobrou nos últimos meses e já ultrapassa os R$185. Entre os motivos para a alta estão a estiagem prolongada na região amazônica e o aumento das exportações. Manuel comprou 250 gramas de castanha do Pará e pagou quase R$40. Subiu bastante, entendeu? Subiu, mas fazer igual outro, todos os mercados que nós estamos passando, tudo subiu. Nos últimos 6 meses, o valor da castanha do Pará subiu cerca de 90%. Em junho, o quilo custava entre R$80 e R$90. Hoje, a inteira passa de R$185 e a quebrada não sai por menos de R$159 o quilo. Mesmo com esse aumento, a procura não caiu muito. Não caiu. Tipo, o cliente que ele costumava levar 1 quilo, né? Ele reduz lá para 500 gramas, 200 gramas, mas mesmo assim, devido ao aumento, continua saindo da mesma forma. Além do clima, as exportações pressionam o mercado interno. Só no primeiro semestre, o Pará movimentou mais de 5 milhões de dólares em vendas para o exterior, principalmente para Estados Unidos e Canadá.
De fato, houve um aumento dos preços em decorrência de uma quebra de safra importante que ocorreu ali na região amazônica, consequência do El Niño, que estendeu o período de estiagem, uma seca severa, né? A castanha do Pará basicamente é um produto de extrativismo, então isso impactou as comunidades ali que vivem desse produto, né? Dessa economia, inclusive tribos indígenas, e aqui nas regiões consumidoras a redução da oferta elevou os preços. A castanha do Pará é um alimento extremamente nutritivo, rica em selênio e antioxidantes, ajuda na saúde do coração, do cérebro e do sistema imunológico. Ela é muito saudável, logicamente, uma ótima fonte de gordura, mas por sua alta densidade calórica, não é legal consumir a castanha do Pará em altas quantidades durante o dia. Então, o recomendado ali, de 1 a 2 unidades de castanha do Pará está mais que suficiente. Mesmo sendo recomendada em pequenas quantidades, o preço salgado da castanha do Pará tem feito muita gente repensar o consumo. Com o quilo custando quase R$200, a castanha, que foi comum na mesa do brasileiro, agora pesa no orçamento. A dica é buscar alternativas mais baratas. Aqui, a castanha de caju é a que mais sai e o quilo custa pouco menos de R$73. Já o quilo das nozes é vendido por pouco mais de R$70. Mas para quem não abre mão da castanha do Pará, mesmo com o preço nas alturas, o negócio é pechinchar. Chora um pouquinho, mas sempre tem que ter na mesa do brasileiro a castanha do Pará. É uma delícia, né? As exportações brasileiras de ovos caíram em agosto pelo 2º mês seguido. Confira. Os dados da SECEX foram compilados e analisados pelo CPEA. Os pesquisadores apontam que a redução nas compras dos Estados Unidos pesou no resultado. As tarifas impostas pelo governo norte-americano reduziram a competitividade da proteína brasileira. Com isso, os Estados Unidos perderam a liderança entre os principais destinos do produto nacional, posição que mantinham desde março. O volume embarcado em agosto caiu 60% frente a julho, mas superou em 72% o registrado no mesmo mês do ano passado. Esses fatores fizeram o Japão se transformar no principal destino no último mês. O país asiático comprou 578 toneladas, 29% a mais que em julho. Apesar da retração recente, o acumulado do ano segue positivo. De janeiro a agosto, o Brasil exportou 32.300 toneladas de ovos, alta de 192,2% sobre o mesmo período de 2024. Um produtor rural se destaca pelo cultivo de plantas diferenciadas em Onda Verde, no interior de São Paulo. Entre elas, baunilha, ilang-ilang e urucum e até também pimenta do reino. Uma produção que começou pelo amor às plantas. A paixão pelas plantas foi o ponto de partida para Marcos investir nas especiarias. A influência de um engenheiro agrônomo especialista em plantas tropicais ajudou o produtor de Onda Verde a buscar culturas diferenciadas. Meu pai tinha propriedade no norte de Goiás, que hoje é Tocantins, e a gente comercializava bovinos com Belém, era o mercado do ver-o-peso em Belém. E eu fui conhecendo as plantas tropicais e a região e sempre me apaixonei muito pela área. Aí procurei aqui em São Paulo, o Instituto Agronômico em Campinas, alguns técnicos para me auxiliar a conhecer e plantar alguma dessas variedades da Amazônia. O Brasil exporta cravo da Índia, cúrcuma, cumaru, também chamado de fava tonka, gengibre, pimenta rosa, pimenta da Jamaica, pimenta do reino e urucum. O orgulho da propriedade é a baunilha. As mudas vieram do Espírito Santo e estão há 3 anos no viveiro. Antes ele chegou a plantar em uma área mais seca, mas não teve êxito. Agora, bem adaptadas, as plantas estão em floração. E essa floração vai dar 5 até 10 flores por cacho. Essas flores têm que ser polinizadas manualmente, porque não tem um inseto que consegue fazer a polinização. E aí a gente também vai aprendendo com a planta, o Vitor tem conhecimento, vai procurando nas órgãos de pesquisa as técnicas
E a gente vai fazendo ela aí, vamos produzir baunilha aqui. Na propriedade, Marcos cultiva também o ilang-ilang, uma árvore originária da Ásia, conhecida pelo perfume intenso das flores. Muito usada na produção de óleos essenciais e na indústria de cosméticos, a espécie se adaptou ao clima tropical da região. A primeira floração foi enviada a pesquisadores de Campinas, mas a extração do óleo ainda não foi possível. Hoje, as plantas voltam a mostrar novos botões de flor. O ilang-ilang é necessário montar um equipamento de destilaria, não é bem destilaria o nome, mas enfim, para poder destilar a flor e conseguir tirar o óleo essencial. Antes das especiarias, Marcos se destacou pelo urucum. Na década de 90, chegou a ser um dos principais produtores da região, com mais de 100 hectares plantados. Hoje, o foco é em pequenas culturas, sem fins comerciais. A pimenta do reino é mais uma paixão do Marcos. A cada safra, a produção é doada para os amigos, mostrando que o valor da planta vai além do lucro. Como são poucos pés e eu tenho muitos amigos, eu colho e distribuo a pimenta do reino. Tranquilo. Às vezes faço a pimenta preta, que é a que seca com a casca, e às vezes tiro a casca, é um processo para tirar a casca, maceração, e aí eu tenho a pimenta branca, que ela é mais suave. Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para este começo de semana. A semana começa com áreas de instabilidade sobre a região sul, com risco de pancadas de chuva moderadas a fortes. No sudeste e nordeste, a circulação de ventos úmidos do oceano ainda mantém condições para chuvas isoladas ao longo do litoral e da zona da mata. Já na região norte, o calor e a umidade continuam favorecendo a ocorrência de instabilidades, com possibilidade de temporais localizados. Na região sul, pancadas de chuva moderada a forte no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e centro-sul do Paraná. Chuvas isoladas no litoral do Espírito Santo, Rio de Janeiro e zona da Mata Mineira, enquanto o interior continua com sol aparecendo entre algumas nuvens. Pancadas isoladas no norte e oeste do Mato Grosso e extremo sul do Mato Grosso do Sul ainda devem ocorrer, enquanto nas demais regiões do centro-oeste o tempo continua firme. No nordeste, chuvas fracas a moderadas ao longo da faixa litorânea leste, além do litoral do Maranhão, e o interior continua com tempo seco. E no norte, chuva com risco de temporais no Amazonas, Rondônia e sul do Pará. No Acre, pancadas isoladas podem ocorrer ao longo da segunda-feira, enquanto o restante da região fica com o tempo mais aberto. O tempo ainda continua muito seco em grande parte do Brasil, com valores de umidade em níveis críticos na região central do país, interior paulista, Triângulo Mineiro, oeste de Minas, além do interior do Nordeste, onde os valores podem ficar abaixo dos 30%, 20% e até dos 12%. E o risco de queimadas e desconforto respiratório aumentam nessas regiões. Em relação às temperaturas, máximas de 19 graus em Porto Alegre, 28 em São Paulo, 27 em Belo Horizonte, 26 em Salvador, 37 em Palmas, Goiânia, Campo Grande e também em Cuiabá. A primeira reestimativa da safra de laranja 2025-26 mostra queda de 2,5% na produção do cinturão citrícola de São Paulo e Minas Gerais. A retração ocorre pelo aumento da queda de frutos. O Fundecitrus atribui o cenário ao greening, doença que atinge 47,6% das laranjeiras, aliado ao ritmo mais lento da colheita. A gente lembra também que o tarifaço de Donald Trump atinge subprodutos do suco de laranja do Brasil. E quem chega com mais informações para a gente é Biapaba Neto, que é diretor executivo da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, a Citrus BR. Biapaba, bom dia. Seja sempre muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos começar falando primeiro sobre o tarifaço norte-americano. O suco, obviamente, a gente já comemorou o alívio, mas outros produtos do setor ainda continuam com a sobretaxa? Exatamente. Embora o suco de laranja ele tenha ficado fora do tarifaço de 50%, é bom a gente lembrar disso, né? Porque tem uma tarifa adicional de 10% sobre o suco de laranja, somado já a uma tarifa já pré-existente de $415 por tonelada do produto. Quando a gente soma tudo isso, que a gente está falando aqui de uma tarifa ali de quase $800 por tonelada, que ela é bastante significativa. Quando a gente coloca tudo isso junto,
tarifaço de 50% sobre subprodutos, mais os 10% sobre o suco de laranja, nós estamos falando aí de um incremento de 1,5 bilhão de reais na cadeia produtiva, o que não é pouco dinheiro. Então, isso obviamente tem um impacto importante aqui para o setor. Ele é, claro, um ponto de atenção para todas as indústrias exportadoras. Ibiapaba, a gente vê que alguns produtos dentro de certos setores estão conseguindo uma reavaliação por parte do governo norte-americano, né? A gente, inclusive, noticiou hoje em relação à celulose. 3 produtos tiveram um alívio aí das tarifas. Como que você vê a negociação neste momento em relação à nossa citricultura? Bem, os produtos que o Brasil exporta, os subprodutos que o Brasil exporta para o mercado americano, eles têm uma base de exposição importante nas importações americanas, são produtos que são necessários para que o abastecimento, principalmente dos óleos essenciais, vamos colocar aqui, né? E os óleos essenciais, o que são, né? É tudo aquilo que é utilizado no mercado de alimentos para gerar ali aromas de laranja ou fragrâncias, né? Na parte da indústria de cosméticos. A gente ainda tem mais algumas resinas, enfim, mais os terpenos, enfim, alguns subprodutos que são bastante importantes e de valor agregado elevado. Fora, Kelly, que a gente também tem que lembrar da polpa cítrica, desculpa, no caso das células cítricas, né? Células de laranja. A célula de laranja, ela é o gominho que vai no suco. E isso também está com essa sobretarifa aí de 50% que inviabiliza as exportações. Todos esses produtos, eles são bastante necessários pela indústria americana. E a gente sabe que tem acontecido ali as gestões das empresas americanas junto ao governo Trump para que isso seja revisto. Obviamente, quando a gente olha o todo, pelo menos o produto principal está a salvo. Agora, todos esses subprodutos também são bastante relevantes, cada um no seu cada qual, dentro da sua aplicação mais usual, seja para a indústria de alimento, seja para a indústria de cosméticos. Até porque, no caso do suco da laranja, como a gente já explicou aqui, é um mercado que realmente é difícil de se readequar para outros países, devido à logística, devido à questão que é um produto de custo mais elevado. Ou seja, os Estados Unidos são o principal mercado. Claro que o desafio é sempre ampliar demais mercados, mas isso não acontece de uma hora para outra, né, Ibiapaba? E existem outros fatores que pesam na balança também. Nesse caso, acho que é importante a gente frisar, o que salvou o produto brasileiro do tarifaço dos 50% foram 2 coisas muito importantes, Kelly. A primeira delas é a interdependência, né? E aí, quando a gente fala de interdependência, vale para eles muito mais a dependência que eles têm da gente, porque não sei se eles estão muito preocupados com a dependência que a gente tem deles, né? Então, nesse sentido, a gente é responsável por 56% do consumo interno de suco de laranja, ele é do produto brasileiro, e quando a gente olha o mix de importação deles, ou seja, de todos os destinos que eles importam, ali tem do México, tem Costa Rica, enfim, tem outros fornecedores ali no mercado americano, o suco brasileiro, ele tem 72% dessas importações. Então, é muito significativo. E eles, para a gente, representam 42%, que também é uma altíssima exposição e não dá nem para pensar em ficar sem o mercado americano. Agora, além disso, pesou também muito o fato das empresas brasileiras serem donas de vultosos investimentos nos Estados Unidos. Então, são fábricas que estão instaladas lá, são terminais portuários, temos até fazendas produzindo laranja nos Estados Unidos. Então, quando a gente olha tudo junto, a gente tem ali uma combinação de interdependência, e no caso, mais uma vez, a dependência que eles têm da gente, com um capital investido elevado. E para um governo que está pedindo para o mundo invista nos Estados Unidos, não seria um bom sinal para o mercado penalizar um setor que faz investimento nos Estados Unidos, pelo menos desde a década de 90. Então, isso acho que é um ponto que é importante para a gente salientar, que a indústria brasileira, ela não só é integrada
ao mercado americano, como ela está presente lá também com investimentos bastante significativos. Ibiapaba, na semana passada o Fundecitrus soltou relatórios importantes em relação ao greening e à produção que deve ser impactada, né? Deve ser reduzida. Como que a Citrus BR recebe esses dados? Bem, os dados do Fundecitrus, primeiro, são muito técnicos, né? Eles são feitos ali de uma maneira bastante acadêmica, né? Obedecendo as melhores metodologias disponíveis no mercado, com uma governança incrível, participação de universidades, enfim, é um corpo realmente incrível que faz esse trabalho. Então, o primeiro ponto, a gente tem que destacar aqui a credibilidade do trabalho do Fundecitrus. Dentro disso, o que acontece? O que a gente vê ali faz muito sentido pelo que já se vinha praticando no mercado. Então, eles são basicamente duas coisas que ele mostra. A primeira é que você teve uma diminuição da safra por conta de aumento da queda. A queda aumentou por conta do aumento da severidade do greening. E por que aumentou a severidade do greening? Primeiro, porque a doença ela está mais presente nos pomares, e segundo, que essa é uma safra um pouco tardia. A maturação das frutas veio um pouco mais tarde e existe uma necessidade de frutos mais maduros para o processamento de suco, olhando, obviamente, questões de qualidade. E aí, quando a gente junta tudo isso, quer dizer, quanto mais tempo a laranja ela fica no pé, se ela está numa árvore que ela é sintomática, existe uma probabilidade maior daquela fruta não chegar a ser colhida e ir para o chão. Então, o que a gente está vendo aí, acho que faz muito sentido na informação, é um resultado da nossa realidade de hoje. É um ajuste importante ali de praticamente 10 milhões de caixas, mas eu acho que está dentro aí do que podia se esperar na atual conjuntura. E esse cenário traz reflexos nos nossos preços, Ibiapaba? Olha, a gente como associação setorial, a gente pode olhar sempre pelo espelho retrovisor, né? Olhando pelo espelho retrovisor, o mercado ele reagiu, a gente viu ali um aumento até expressivo na Bolsa de Nova York, mas quando a gente compara com o ano passado, o valor do suco ele ainda está muito depreciado, mesmo com o aumento desta semana, quando a gente transforma isso para dólares por tonelada, a gente está falando de 3.700 dólares por tonelada na cotação da Bolsa Americana. Isso, em comparação com os 8 mil dólares que chegou em setembro do ano passado, e a gente pode até discutir se isso é saudável ou não, o preço para o mercado tão alto assim, mas é bastante longe, inclusive, das médias. Se a gente pensar ali no ano passado uma média em torno de 6 mil dólares a tonelada, a gente está falando um pouco mais da metade. Então, é uma desvalorização importante ainda. Então, sem sombra de dúvidas, o impacto no preço também continua bastante forte esse ano. Em conversas anteriores, Ibiapaba, a gente comentou sobre a questão dos estoques, que estavam muito baixos. E parece que vai ter um alívio, um pequeno crescimento. Os dados agora mostraram que a gente teve ali um aumento ali em torno de 24% mais ou menos, né, dos estoques de suco, medidos em 30 de junho desse ano em comparação com 30 de junho do ano passado. E aí tem algumas questões, né? Esse aumento a gente está falando ali de mais ou menos de 30 mil toneladas de suco a mais do que tinha no mesmo período do ano passado. Isso pode ser reflexo da demanda. A gente tem visto a gente tem comentado aqui, inclusive, que a demanda ela tem dado sinais ali de retração, muito por conta dos preços também, né? A gente chegou a comentar isso aqui algumas vezes, como os preços subiram muito no mercado internacional. Quando chega na gôndola, muitas vezes o consumidor ele toma a decisão que cabe a ele, né? Que é não comprar o produto, porque ele entende que aquilo está caro, está fora ali do padrão de precificação que ele gostaria de pagar, e aí ele pula para outros produtos. E isso fez com que a demanda por suco ela diminuísse. Hoje, quando a gente olha preços mais favoráveis, aí mais uma vez, sempre tomando a Bolsa de Valores como referência, existe a possibilidade, claro, de uma retomada de demanda, mas a gente ainda vai ter que esperar um pouco esse tempo para ver se isso realmente se confirma, e seria muito importante para o nosso setor que esse aumento de demanda viesse para dar um pouquinho mais de fôlego para essas exportações e retornar ali para padrões mais próximos do que é o histórico de exportação desse setor. Ibiapaba, preço e produção, né? Então, uma coisa é a produção e outra coisa é conseguir garantir também o melhor preço. Hoje, nesse sentido, em relação a custo-benefício, quais são os nossos principais concorrentes?
Olha, é sempre muito duro a gente falar de concorrência em termos de preço, porque o produto ele tem uma referência ali em bolsa, o mercado precifica, né? Quem precifica é sempre o mercado. E o setor do suco de laranja ele é tomador de preço, não formador de preço. Então, como enfim, em todo o setor do agro, a gente está sujeito a essas intempéries do mercado. Agora, nós temos ali alguns desafiantes, né? E sempre haverá. Hoje, eu acredito que o Egito seja o mais importante deles do ponto de vista de potencial de crescimento, porque a gente tem visto aí investimentos importantes acontecendo naquele país, uma perspectiva de investimentos muito elevados, e quando a gente olha aí os papéis, né, que circulam aí no mercado financeiro, que circulam dentro dos eventos de suco no mundo, hoje o Egito deve processar ali coisa de umas 3 milhões e meio de caixas de laranja. O objetivo deles é chegar a 50 milhões de caixas de laranja. Só para a gente ter uma comparação aqui, a gente está falando a Flórida esse ano, ela vai processar alguma coisa aí em torno de 10 a 11 milhões de caixas. Então, o Egito ele está se posicionando hoje com a pretensão de ser 5 vezes maior do que a Flórida, olhando ali o mercado europeu. E se tem alguém que o Egito quer derrubar no mercado europeu, este alguém é o suco de laranja brasileiro. Mas nós temos aqui outras qualidades, né, do nosso produto e nossa cadeia, que não apenas um suco de altíssima qualidade, mas também questões logísticas, enfim, questão de pesquisa para lidar e resolver problemas. Então, a gente tem aqui um setor que ele é muito sólido nesse sentido e a gente entende que estamos preparados para qualquer ambiente de competição. Até porque os problemas enfrentados por aqui, por exemplo, o clima, não acontece só aqui no Brasil. A gente sabe o que aconteceu também nos Estados Unidos. Então, tem que ter a resiliência, né, a união do setor neste momento, para conseguir superar e continuar na liderança. Não tenha dúvida, acho que resiliência, você definiu bem, é a palavra que a gente pode definir o agronegócio brasileiro, a citricultura em particular. O que a gente viveu na safra passada é uma coisa até difícil da gente dimensionar, porque foi a pior safra ali em mais de 30 anos, um clima muito complicado, qualidade de fruta complicada, colheita complicada. Então, assim, tudo que poderia ali trazer algum tipo de problema aconteceu na última safra. E essa, embora ela tenha os seus desafios, obviamente ela é uma safra menos complicada do que as outras. E assim, é como você colocou, Kelly, quer dizer, o clima ele tá ficando maluco aqui pra gente no Brasil, mas tá ficando maluco no mundo inteiro. Então não vai ser só em cima da produção de laranja do Brasil que a gente vai ter ali os seus tropeços. Então, boa sorte aí para os desafiantes, mas eu sou muito mais Brasil. Eu também, 100% Brasil. E Biapaba, foi importante demais ter te ouvido de novo para a gente atualizar realmente como é que está o setor, esse momento da citricultura. E você sabe que a Citrus BR, você tem sempre portas abertas aqui no Record News Rural. Muito obrigado, agradeço pelo espaço, é sempre muito bom atualizar aqui a sua audiência, o que acontece aqui na cadeia do suco de laranja. Um bom dia para você e até a próxima. Obrigado. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!